Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Recebendo hoje o vereador no seu primeiro mandato, Sargento Jalisson do PL, eleito em 2024 com 7.080 votos. Vereador, seja muito bem-vindo à bancada do Café pela primeira vez. Muito bom dia. Obrigado, Guilherme. Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tempo. Deixa eu começar a nossa conversa, vereador, para que o senhor se apresente um pouco para o eleitorado de Belo Horizonte. Não é todo mundo, certamente, que ainda o conheceu. O trabalho na Câmara mais intenso começa agora na próxima semana, quando se iniciam as votações. De onde que o senhor se interagiu a primeira vez com a política? Sempre a acompanhou? Foi antes da carreira na Polícia Militar? Como é que foi a sua trajetória? Então, eu ingressei na Polícia Militar em 2008. De 2008 para cá, eu já acompanho todos os movimentos dentro da Polícia Militar. Todas as manifestações em prol do direito, da garantia do direito dos nossos servidores militares. E eu tenho isso como um estilo de vida hoje. Acompanho a política, principalmente naquilo que se refere à segurança pública, que é ali o meu nicho principal, né? E em 2022, eu também me candidatei. Trago aqui uma novidade, alguns não sabem, né? Eu me candidatei em 2022 a deputado estadual, em parceria com o deputado Júnior Amaral, alguém que eu admiro muito o trabalho e tenho como referência, o deputado Júnior Amaral, o deputado Caporeso, são pessoas da minha autoestima. E eu tive o total de 7.687 votos em 2022, com uma campanha de 1 mês e meio, aproximadamente, e fiquei surpreso. E o que me fez me candidatar em 2022 foi a percepção de não termos alguém com um perfil mais técnico dentro da Assembleia Legislativa que pudesse fazer frente ao regime de recuperação fiscal que estava sendo ali apresentado pelo governador Romeu Zema. Esse foi o principal motivo que me levou a me candidatar em 2022. E que avaliação, já que o senhor tocou nesse ponto, porque o projeto ainda está em vigor para o servidor do Estado, há uma mudança anunciada pelo governo de que fará a ida para o Propag no final do ano, em 31 de dezembro deste ano, mas só considera que está de bom tamanho para a segurança pública? Qual é o grande problema que ainda se tem? O regime de recuperação fiscal ou o Propag, como será a adesão feita pelo governo, é uma boa para o servidor da segurança pública? Os vetos do presidente Lula trouxeram alguns problemas para a gente, né? Nós tínhamos uma expectativa bem melhor do que o que se apresentou agora, mas eu penso que a transição do regime de recuperação fiscal para o Propag é um avanço e a nossa intenção, né, nós estamos brigando por isso, para que essa transição ela possa garantir ao nosso servidor da segurança pública o direito ao auxílio alimentação, que já está previsto em lei lá em 2016, nós estamos com uma pendência vinculada à questão de recurso do governo de estado, nós sabemos a situação que se encontra, tem melhorado, mas ainda não é o melhor cenário que nós temos. Esse Propag também, nós estamos aqui numa luta de aprovar na Assembleia Legislativa uma PEC, que é a PEC 40, que foi proposta por 100 câmaras. E essa PEC, Guilherme, ela tem como foco garantir a recomposição das perdas inflacionárias para os servidores do Executivo. Que não tenha mais aquela briga de todo ano, manifestação, leva a tropa para a rua, ano eleitoral. Muitos militares são prejudicados por conta de processos criminais, administrativos. Alguns são, inclusive, demitidos, a depender de seus atos naqueles eventos, enfim. Embora seja uma manifestação pacífica e ordeira, e, em regra, sejam desarmados, isso gera alguns impactos no âmbito criminal, a depender do que foi dito e tal, porque o Código Penal Militar ele tem a sua peculiaridade. Então a ideia dessa transição do regime de recuperação fiscal para o Propag é que nós consigamos aí aprovar essa PEC na Assembleia Legislativa, e o que eu puder fazer com o meu mandato de vereador para que isso aconteça, eu vou fazer. Eu tenho o hábito, Guilherme, de ir semanalmente na Assembleia Legislativa e marcar um café com os deputados, bater um papo, pedir que os projetos que são da segurança pública tramitem. Porque às vezes o projeto fica lá e se ninguém bater na porta, o projeto vai ficar parado. Então eu sempre tive esse hábito e faço isso há alguns anos já. E tem dado certo. Alguns projetos do nosso interesse têm avançado lá. Então essa PEC que se encontra lá hoje, que é a PEC 40, alguns até apelidaram de PEC da dignidade, né? Eu não gosto muito desses termos não, prefiro tratar com números. Mas enfim, ela é, na nossa visão, a solução para que a nossa recomposição das perdas inflacionárias seja garantida conforme prevê o artigo 37 da nossa Constituição Federal, anualmente,
sem ficarmos ali à mercê de vontade de um ou outro. Deixa eu aproveitar ainda, antes da gente voltar a tratar do seu mandato especificamente, para lhe perguntar sobre uma avaliação, já que o senhor trata muito da carreira militar, Sim. sobre o projeto que está sendo tratado, eu vou usar aqui a expressão popular, a espécie do bico militar. Né? Projeto de lei 25.156 de 2025. Que avaliação o senhor faz? Ele é um projeto positivo para as carreiras militares? Ele é negativo? Ele tem pontos a serem aprimorados? Deveria ser tirado por completo da discussão? Que ponto o senhor vê? Em todo ambiente que você levar uma pergunta, você vai ter pessoas que são favoráveis e pessoas contrárias, isso é natural. O bico legal, eu não gosto nem de usar esse nome também não, eu trato como serviço voluntário indenizado. Esse que foi aprovado, que você disse, é o do Bruno Engels, né? Que trata da possibilidade do militar veterano, que já existe, retornar para o serviço ativo e prestar o serviço ali nas escolas. E ele criou agora a figura do militar da ativa poder dispor, né, do seu tempo livre, seu tempo de folga e trabalhar nesse período facultativamente e receber por isso. Na minha visão, é uma forma de dar o direito ao militar de trabalhar caso ele queira, porque isso é facultativo. Mas o meu ponto de vista, que eu acredito que é a sua pergunta, né, sobre o projeto, e eu sou favorável a esse projeto. Inclusive, eu assessorei e auxiliei o deputado Caporeso na construção de um projeto desse. Nós escrevemos um projeto desse e nós, inclusive, demos o nome de Serviço Voluntário Indenizado, porque nós estudamos a norma de São Paulo, de Goiás, do Rio de Janeiro e de Brasília. Pegamos os 3 estados e o Distrito Federal, estudamos essas normas de lá que tratam do serviço voluntário indenizado, pegamos aquilo que era ruim, retiramos da norma, pegamos o que era bom, melhoramos e criamos um projeto de lei. Está lá na Assembleia Legislativa, ele foi anexado inclusive a um projeto do deputado Sargento Rodrigues, salvo engano é o PLC 88 de 2022 do Sargento Rodrigues. Então, eu sou favorável ao bico legalizado, porque eu penso que tudo aquilo que for direito seu tem que ser disponibilizado. Você vai usufruir se você quiser ou não. Então eu tenho o direito de trabalhar, ótimo, eu vou, se eu quiser ou não, no meu horário de folga. É facultativo. Se a gente for pegar por analogia, o veterano ele já tem esse direito. Hoje eu me encontro na condição de veterano, a título de exemplo. Terminando o meu mandato, se eu não continuar na política, eu posso retornar para o serviço ativo e continuar o meu trabalho. Não na minha carreira mais, mas na condição de designado para o serviço ativo. Por que quando eu estava na ativa eu não podia vender o meu tempo de folga para fazer uma renda extra, caso eu quisesse? Obviamente, Guilherme, que a gente não vê isso aí como o melhor dos mundos. O melhor dos mundos seria a aprovação da PEC 40, que é a recomposição das perdas inflacionárias, que o nosso salário ele já está defasado há alguns anos, em razão das perdas inflacionárias, né, que todo mundo já tem ciência disso. E o bico legalizado ele vem para ser um paliativo. Assim como é o auxílio alimentação, é uma necessidade. Então isso que nós defendemos aqui, neste momento, bico legalizado, auxílio alimentação, eu vejo como paliativo, mas o principal objetivo nosso é aprovar a PEC 40 e garantir a recomposição das perdas inflacionárias com uma database específica. Eu sei que eu vou ter minha recomposição todo ano, então meu salário ele não vai ficar corroído como se encontra hoje. Sim. Agora vamos tratar mais do seu mandato como vereador. O senhor já chega com a missão de ser líder da bancada do PL na Câmara dos Vereadores da capital. Onde é que estão alocadas as prioridades da bancada? É fazer que tipo de discussão coletivamente? A gente já tem visto algumas iniciativas pontuais de projetos de lei do senhor, do vereador Ville, do vereador Pablo Almeida e outros, cada um no seu campo de eleitorado. Mas, coletivamente, o que é que o PL fará na Câmara de Vereadores? Coletivamente, Guilherme, nós queremos ocupar espaço para termos como fazer andar os projetos que estão alinhados com os nossos princípios e valores. O principal objetivo é esse. Eu recebi essa honra, né, de assumir a liderança nesse primeiro momento aí da bancada do PL, que é uma bancada composta por parlamentares excepcionais. Eu tenho aprendido muito com eles. Nós temos lá o Uner, que já foi vereador por um período, tem um conhecimento amplo da casa. O vereador Pablo, um cara também de um network gigantesco, tem uma experiência muito boa com o deputado Nicolas. Enfim, Cláudio do Mundo Novo, Marilda, parlamentares de experiência, o Ville, que é um cara excepcional, ele esteve aqui, eu assisti a entrevista dele, achei espetacular, um cara muito agradável de se conversar e com ideias boas, quer trazer o Bitcoin, né? Trabalhando a questão do empreendedorismo nas escolas,
a questão financeira, a educação financeira das crianças, que eu acho importantíssima também. Então eu penso que nós estamos ali bem alinhados, enquanto bancada, em ocuparmos os espaços para que nós possamos fazer andar os projetos do nosso interesse. Nosso interesse, como eu digo, é o interesse do cidadão belo-horizontino, que está alinhado com os nossos princípios e valores. Traduza para mim, vereador, ocupação de espaço é necessariamente estar onde? As comissões que vão, de fato, fazer os projetos andarem. Quais são? CLJ, a comissão importantíssima, administração pública, orçamento e finanças, são os mais importantes. Há um projeto especificamente do senhor que eu quero tratar aqui, porque ele já gerou alguma celeuma discutida na cidade. Projeto de lei que trata especificamente de multa, e assim foi traduzido, multa para usuários de drogas ilícitas que estiverem num ambiente aberto. O que o senhor pretende exatamente com a proposta? Como é que isso se daria? É uma multa? É o policial militar? É o fiscal da prefeitura? Quem é que faria esse tipo de fiscalização para dizer, para abordar alguém, saber, olha, isso aqui é um usuário de drogas, isso aqui é droga, a quantidade é essa, e ele vai receber uma multa? A abordagem, ela já existe, ela não parou. A questão do STF ter descriminalizado o porte de até 40 gramas de maconha e até 6 plantas fêmeas, isso não mudou o trabalho da polícia na questão de abordagem às pessoas, da Guarda Municipal no seu campo de atuação. Isso não foi alterado. O que eu estou fazendo com esse projeto é um clamor social, inclusive. Hoje você vai nas praças, Guilherme, você não consegue andar de tanto de gente que tem fumando maconha lá. Eu tenho 3 filhas. Eu frequentava, que agora eu tenho parado em razão disso também. A Praça da Pampulha, chama Praça Geral da Mata Pimentel, né? No final da Avenida Fleming ali. Você passa com uma criança ali, cara, se você fizer um exame toxicológico depois, é perigoso acusar positivo para você, só por ter passado ali. Isso é um absurdo. Então, os usuários de droga, todas as drogas, tá? Eu fui questionado se esse projeto era direcionado para as pessoas em situação de rua, que em regra usam. Não tem direcionamento específico. É para acabar mesmo, é para prevenir o uso de drogas na nossa cidade, para a gente recuperar o espaço público, que é nosso, que é do cidadão de bem, e devolver para as nossas crianças, para as famílias frequentarem as praças e ambientes públicos. E nós não estamos tendo isso hoje. Então, sobre como isso se dará, isso já acontece normalmente. O que foi feito pelo STF, na minha visão, enquanto da área do direito, né, que eu sou bacharel em direito e pós-graduado em direito penal, é que foi retirado de nós uma ferramenta, que era de fato uma, entre aspas, né, que era muito branda, uma punição para aquele usuário de droga, para que servisse até mesmo de forma educativa, que quando você pune um, os demais falam, opa, é melhor eu não ir lá não, porque isso aí tem uma punição. Aconteceu aquele ditado, né, quando a barba do vizinho está pegando fogo, eu vou colocar minha barba de molho, né? Então, a ideia é essa, é prevenir. Eu coloquei lá a multa de um salário mínimo, e essa multa ela vai ser convertida para entidades que cuidam de dependentes químicos e também para o órgão público utilizar no combate e prevenção ao uso de drogas. Então é um sistema girando, esse projeto ele seria um sistema girando em torno do combate, da prevenção e do tratamento do dependente químico também. A ideia é essa, no frigir dos ovos, é devolver o espaço público ao cidadão de bem e retirar desses locais os usuários de drogas, de todas as drogas e de qualquer classe social. Outra pauta que foi trazida pelo senhor e por outros parlamentares, alguns do PL inclusive, foi a discussão sobre a operação dos mototaxistas na cidade de Belo Horizonte. A gente está vendo o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, discutir este tema, porque aí envolve iniciativa privada, envolve uma necessidade de regulamentação na avaliação desses gestores das cidades. Que ponto o senhor tem sobre isso? Precisa ter um projeto de lei feito pelos vereadores especificamente. Essa discussão tem que ficar em aberto e deixar os aplicativos fazerem e as empresas o que consideram para o mercado funcionar. Que avaliação o senhor tem e como é que o senhor pretende atuar nisso? O vereador Pablo, de forma muito sábia, já apresentou um projeto desse. Nós já estamos trabalhando nesse projeto para que ele seja o melhor possível, tanto para o mototaxista quanto para o poder público, tanto para a segurança daquele usuário. A minha visão, Guilherme, eu fui motoboy por muitos anos. E motoboy, ele leva mercadoria, ele leva pessoas, então se confunde muito essa questão de ser motoboy e mototáxi. Quando você é habilitado na categoria A, não sei se você é, sim,
Então, você pode... Não, sou habilitado apenas categoria B. Categoria B, tá. Na categoria A, de condução de motocicletas, você pode conduzir um passageiro. É direito seu, você é habilitado para isso. Só que se você vai estar trabalhando de mototaxista, você não pode conduzir um passageiro. Ah, mas espera aí, se eu sou habilitado na categoria A, se eu levo alguém de graça e posso fornecer uma carona, por exemplo, por que eu não posso cobrar por isso? O que modifica nesse trajeto? O que modifica nessa condução? Pura e simplesmente a questão do valor. Que em um caso é de graça e no outro caso ele está recebendo. Então, na minha visão, quanto menos o Estado interfere na vida do trabalhador, melhor. O Carlos Calazans, ele alegou quando ele sugeriu, né, solicitou, na verdade, à prefeitura a suspensão dos mototaxistas em Belo Horizonte, ele alegou que tinha ido no João 23 e tinha percebido que os acidentes que tinham lá, as vítimas de acidentes que chegavam lá, era muito em razão do trabalho de mototaxista. Eu falei, não, ele não tem um estudo técnico para comprovar isso. Se ele nos apresentar um estudo técnico mostrando que os acidentes de moto têm relação com a profissão de mototaxista, aí nós vamos sim entender que ele tem razão, mas até então ele não tem razão. E eu falo isso por experiência própria. Pelos anos que eu trabalhei de moto, eu nunca sofri um acidente carregando um passageiro. Nunca. E já sofri acidente sozinho, deslocando de casa para o trabalho, já enquanto policial militar aqui. O que eu vejo em Belo Horizonte? A mobilidade urbana, que ela precisa melhorar muito. Uma das coisas que nós discutimos lá no dia que nós fomos lá no Ministério e conversamos com o Carlos Calazans, foi a implementação de faixa azul aqui em Belo Horizonte. Eu estive lá em São Paulo em agosto do ano passado e eu vi a faixa azul lá. Funciona muito bem. Eu não consigo te falar estatisticamente se reduziu ou não, porque nós não fizemos esse estudo ainda, mas faremos agora. Até porque tinha pouco tempo que tinha implementado lá. Mas o senso comum com as pessoas que eu conversei lá, inclusive policiais militares, amigos meus, eles me disseram que a implementação da faixa azul em São Paulo reduziu muito, pelo menos no senso comum, os acidentes de trânsito envolvendo motocicleta. Porque o motorista, ele sabe que tem uma faixa azul ali, ele não vai mudar de faixa sem atenção. E o motociclista, ele sabe onde ele deve trafegar. Então isso ajuda e muito na mobilidade urbana. Aqui em Belo Horizonte nós temos que ver se tem espaço para isso. O que eles fizeram lá em São Paulo? Eles pegaram as vias de maior fluxo, colocaram em um dos lados da via, que é o primeiro momento, a fase de teste deles. Eu espero que o prefeito, que seja o FUAD ou o prefeito em exercício, implemente isso aqui em Belo Horizonte, até como fase de teste, para ver o resultado, se vai ser bom ou não. Se for bom, continua e amplia. Se não for bom, volta ao que era. Mas eu acredito que algo tem que ser feito. E é uma das possibilidades a faixa azul. Ainda neste assunto, o senhor defende especificamente que haja algum tipo de regulamentação deste negócio, deste setor de operação dos mototaxistas, para garantir que no caso de um acidente o motociclista precisa ser responsabilizado? Eu estou pensando especificamente no caso de é preciso ter manutenção para você andar num veículo como Sim. esse e quem anda ter o mínimo de segurança de que ele está sujeito a ter feito revisões corretamente, etc. Sim. Ou só considera que não, tem que deixar livre e aberto como quiser o mercado? Não, eu considero que o mínimo tem que ter, por conta disso que você disse aí. Para ver que tipo de veículo, para ver quem que está conduzindo aquela motocicleta, se for necessário. Ter sim uma responsabilização, mas para isso nós já temos o Código Civil, o Código de Trânsito, depende muito do caso específico. Né? No Mas caso é do transporte, importante. desculpa interromper, vereador. No caso, por exemplo, do transporte escolar, você tem uma operação que a BH Trans faz, Sim. de tempos em tempos leva alguém para conferir todos os itens, porque está transportando crianças para as escolas. Sim. É preciso ter alguém da prefeitura fazendo o mesmo nesse caso? É importante, mas desde que não gere custo para o mototaxista, que já trabalha muito e ganha pouco. Então, se for para criar taxas, aí não conta com o meu apoio, não. Se for para auxiliá-lo e para garantir segurança, mas sem criar novas taxas para ele, conte com o meu apoio. É nessa linha que a gente quer trabalhar, é isso que eu tenho conversado com o Pablo em relação ao projeto dele, que até então é um projeto muito bem redigido, e nós pretendemos fazer isso, intervir o menos possível nessa profissão dos mototaxistas, dos motoboys, e garantir segurança também aos usuários. A gente está caminhando para o final da nossa conversa, vereador, mas quero lhe perguntar sobre qual é, na sua avaliação, o grande problema que a cidade de Belo Horizonte e a atual gestão do prefeito Fuad Numan e do vice Álvaro Damião, e por consequência a legislatura na qual o senhor está agora, qual é o grande problema que a cidade tem a resolver? Tá. Segurança pública, na minha visão. E segurança pública, ela é interdisciplinar, né? Ela passa por vários fatores. Um deles que tem me preocupado muito
são as pessoas em condição de rua em Belo Horizonte. Você anda hoje, Guilherme, em todos os bairros, é algo assustador, cara. Tem uma praça que não tem uma pessoa em condição de rua ali. Então, como resolver isso? É um problema complexo. Eu já tenho conversado com a prefeitura sobre isso, fiz alguns contatos no setor que trata especificamente dessas pessoas. Inclusive, tem um coronel nessa função lá, que é um cara que conhece muito da área. Nós temos trabalhado nessa linha para encontrarmos uma solução que dê dignidade a essas pessoas. Temos que pensar também nos animais que elas possuem, que a maioria das pessoas em situação de rua, elas têm um animal, então você não pode pensar só na pessoa, temos que buscar ali uma forma de dar dignidade para ela e cuidar do animal também, senão será mais um problema, um animal abandonado nas ruas. Então começa, na minha visão, a dar uma cara de ambiente transitável em Belo Horizonte. E hoje a gente não consegue transitar no centro de Belo Horizonte. Eu desconheço uma pessoa que fala, não, hoje eu ando no centro tranquilamente, falo ao telefone, sem o menor problema. Desconheço. E eu falo isso por experiência própria, que eu sou da segurança pública. Como que a gente pode fazer para resolver isso? Tem que trabalhar em parceria com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, aumentar o efetivo da Guarda Municipal. E eu vejo a Guarda Municipal hoje como algo que eu posso intervir, até por ser vereador, né? Uma forma de auxiliar as forças de segurança nesse sentido. Claro, preservando ali o que prevê a Constituição relativo à função de cada um, para que não haja problema nesse sentido. Mas se nós pegarmos hoje, Guilherme, a Guarda Municipal ela tem 2.490 guardas atualmente. Nós queremos aumentar isso muito. Você vê hoje os guardas não estão todos armados. Todos deveriam estar armados já. 2.490, a prefeitura tem condição de armar os guardas. Então, a Guarda Municipal é um fator que a gente pode, é uma instituição que nós podemos utilizar para a melhoria da segurança pública em Belo Horizonte. Cuidar dessa questão das pessoas em situação de rua é algo muito importante. E, enfim, eu vejo que os principais crimes que nós estamos percebendo é roubo de celular, né? A maioria deles é roubo de celular e arrombamento de veículo. Utilizar também a implementação, nós temos o exemplo de São Paulo, já que a prefeitura não, na verdade o Carlos Calazans, né? Eles quiseram copiar São Paulo na questão do motociclista impedido, vão copiar as coisas boas. São Paulo tem o Smart Sampa, não sei se você conhece, é um sistema de monitoramento por câmeras que tem reconhecimento facial, tem dado muito certo lá. Se nós hoje não pensarmos em fazer a união a integração, na verdade, do serviço ordinário que nós já temos com as novas tecnologias, nós vamos ficar para trás. Então nós temos que pensar nisso. Então eu penso que utilizando tecnologia, utilizando integração entre as forças de segurança, nós vamos conseguir devolver uma Belo Horizonte mais segura para o nosso cidadão belo-horizontino. Vereador Sargento Jalisson do PL, líder da bancada do partido na Câmara Municipal, muito obrigado por estar conosco aqui no Café e até uma próxima oportunidade, vereador. Eu que agradeço a oportunidade. Nosso mandato está inteiro à disposição de todo cidadão belo-horizontino. Embora eu tenha vindo da segurança pública, eu tenho outras pautas também, Guilherme. Eu apoio os autistas, os PCDs, os motociclistas, os CACs, que eu também sou instrutor de armamento e tiro, e o nosso mandato está inteiro à disposição do cidadão belo-horizontino. Conte com a gente, se precisar, chama o sargento. Obrigado mais uma vez, vereador. 8 horas e 57 minutos. O Tempo News de hoje fica aqui. Teve a minha apresentação, Guilherme Ibrahim, a produção de Roberto Melcari e os trabalhos técnicos de Fernando Viola. Muito obrigado pela sua companhia. Tá chegando o Timeline. Tchau, tchau. O Tempo News. Se liga na FM O Tempo. Ainda hoje você vai ouvir 11 da manhã, Barba, Cabelo e Bigode. 1 da tarde, F5. E depois do intervalo, Timeline. FM O Tempo.